Dinheiro e Diálogo na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio aqui do nosso canal. Hoje estou recebendo um cara que é craque, é um consultor financeiro que eu admiro muito, acompanho a história dele já há bastante tempo e estamos aqui para falar sobre finanças para casais. Estou aqui recebendo o Haldney Piauilino, da RP Consultoria Financeira, o cara que é especialista, né, no atendimento para casais, que ajuda, né, muita gente dentro dessa área. E a nossa missão aqui é justamente conversar com essas pessoas, né? Que, ou se você já é casado, casada, ou se você tá ainda dando esse passo, né? Tá noivo, tá enrolando, mas pretende muito em breve dar esse passo. Essa é uma fase da vida que muitas coisas mudam. Uma delas é esse aspecto financeiro. Pelo menos para algumas pessoas muda, para outras pessoas tentam manter da mesma forma. A gente vai falar sobre isso, tenho certeza. Ah, e aí, acompanha a gente por aqui porque eu tenho certeza que esse vai ser um dos episódios mais ricos do canal. Porque esse é um assunto recorrente, assim, que as pessoas procuram, pelo menos do meu lado aqui, tem crescido muito também a demanda por casais, né? E é impressionante a diferença que faz para esses casais ter um acompanhamento, saber mais, não necessariamente um acompanhamento, mas saber mais sobre como lidar ali, né, entre eles e tudo mais. Então, fiquem atentos aí para essa aula que esse cara vai dar aqui hoje, tá? Antes da gente continuar, para você que já acompanha a gente aqui há algum tempo, ou ainda não, ou não acompanha, né, tá chegando agora, esse é o Dinheiro e Diálogo, um podcast que tem como objetivo trazer conversas inteligentes aqui sobre dinheiro. E se você tem curiosidade para saber sobre essa coisa de consultoria, como é que é ter um consultor e tal para acompanhar, é muito simples, tá? Se você quer matar essa sua curiosidade, você só precisa de um único passo. É bipar no QR Code, né? Botar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou se você está acompanhando pelo celular, clicar no link que está na descrição, tá? Ao longo do episódio eu devo dar mais algumas instruções sobre isso, mas é bem tranquilo. Você que tem aí o interesse de transformar sua renda em patrimônio, a hora é essa, chegou o momento. Tanto comigo aqui como com o Haldon também, que é outro craque da área, que segue a mesma metodologia que eu, então tá em casa, não é isso? Haldon, primeiramente, obrigado aí por aceitar o convite. Para vocês entenderem aqui, tá? O peso que eu tenho aqui hoje, inclusive, hoje é aniversário dele, então ele nos deu esse grande presente de estar aqui, né? Gravando esse podcast. Então, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. E para quem não te conhece, se apresenta aí quem é Haldney, como é que Haldney entrou nessa coisa de consultoria financeira e principalmente como é que Haldney virou um consultor especialista para casais. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui podendo trazer conhecimento para o teu público que está te assistindo. E meu nome é Haldney Piauilino. Eu fico brincando que meu nome parece um trava-línguas. Realmente, minha mãe estava inspirada na hora de dar esse nome. E tenho 30 anos hoje, meu aniversário. E realmente eu comecei as finanças para casais, Bruno, quando eu de fato me casei. Então, me casei em dezembro de 2022 e eu senti uma certa dificuldade porque no mundo do casamento a gente fica com aqueles fornecedores normais, que a gente sabe que é fotografia, cerimonialista, tudo mais, e a gente não vê as entrelinhas dentro do casamento que uma coisa vai puxando a outra. Então, parei para pensar, eu fiz, caramba, se eu que sou consultor financeiro tô entrando nesse mundo e tô caindo em algumas ciladas financeiras por não falta de planejamento, mas por falta de conhecimento, então imagina pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento com a educação financeira. Então a gente sabe que no mundo a causa por separação financeira é a terceira maior que existe. Então ela acaba perdendo só para traição e violência. Então a pessoa começar o casamento com o pé esquerdo, porque por causa das dívidas, a gente sabe que dívida tira sono, afetividade, produtividade e tudo isso. Então, começar com o pé esquerdo dessa forma, mal casou e já começa a brigar por causa disso, não é um bom sinal. Então, a partir daí foi que eu despertei esse olhar pro lado de casais que querem casar e também para casais que casou recentemente. Uhum. Então, isso foi um start de caramba, eu preciso ajudar esse pessoal a realmente Nossa. alcançar um sonho, porque é um sonho que as pessoas fazem, pô, é muito caro, não vale a pena gastar, mas vale muito a pena porque é algo único. E também não fazer com que você entre com o pé esquerdo nas finanças lá do casamento. Entendi. Então, porque tem dois momentos, né? Tem o momento do casamento em si, a gente fala da celebração, né? E tem o momento do casamento, você já Isso. tá casado e tal, né? Então são duas fases desafiadoras, né? Cada uma com sua particularidade. E se você começa mal na parte da celebração, aí você já entra nesse desafio, né? Interessante que é uma curiosidade aqui, né? Como algumas pessoas sabem, eu também trabalho na área do audiovisual e eu tava no casamento do Haldner, gravando lá, né, com o Emerson, que
é um primo, um amigo, um irmão, um cliente também. E eu, vez ou outra, tô com ele lá também nos casamentos. E ele foi um dos fornecedores do casamento de Haldner, tava lá também prestigiando esse grande momento, né? Tive a honra de eternizar. E foi massa mesmo. E valeu a pena, né? Todo esforço valeu a pena. Total, total. Tem a frase que eu sempre fico repetindo nas redes sociais e pra minha vida, que é justo que é muito custe aquilo que muito vale. Então, se realmente algo tá te custando muito, é porque realmente vale a pena tá custando tudo aquilo. Então, não tem Massa. nada que vem de graça sem esforço. É isso, é isso. E aí tu falou sobre os desafios que tu encontrou nessa fase de organização do casamento, pra festa em si, né? Pra tanto a cerimônia como a festa e tudo mais. É, quais foram esses desafios que tu consegue, se tu consegue, né, elencar aqui pra que essas pessoas que estão nessa fase não caiam nessas armadilhas aí, vou colocar assim. Tá, vamos lá. Quando a gente entra no casamento, como eu falei, a gente vai muito naqueles fornecedores principais. Então eu sei que eu preciso de fotografia, eu sei que eu preciso de filmagem para realmente eternizar esse momento. Eu sei que eu preciso do cerimonial para poder realmente organizar toda a festa do casamento. Aí vem buffet, o local da festa e uma coisa vai puxando a outra. Só que existe dentro das entrelinhas as coisas pequenas, por exemplo, aí você tem que comprar aliança, você tem que comprar, às vezes, colocar o brinde dos padrinhos. Aí vem bar, vem gelo que você não conta que muitas vezes você tem gelo. Então tem fornecedores, por exemplo, do buffet que tem a mesa do jantar e mais outros locais não tem. E aí fica, o local tem e o buffet não tem, e às vezes nenhum dos dois tem, e aí você não consegue resolver. E aí você tem que alugar mesa, tem que alugar cadeira, tem que alugar todo se você estiver num lugar aberto. E isso não é passado pra gente. Então você acaba contando só com esses pontos principais e esses outros pontos que quer não complementam o teu casamento. Por exemplo, o bem casado, alguma lembrança, aquelas sandálias que geralmente você dá na festa, mas você não sabe mais ou menos quanto custa cada coisa. Então, essas pequenas coisinhas, aquela coisa, de 10 em 10 a fatura chega em 700, 900 reais. Sim. E aí aparece uma coisa, aí 500, outra coisa 1.000, outra coisa 200, outra coisa 300, que a gente não tá contabilizando. Aham. E aí acaba, se a gente realmente não tiver visibilidade disso, vai acumulando, e quando você vê, tá uma bola de neve ali que você vai ter que pagar, porque já foi feito, e tem prazo para pagar, então não é uma coisa que você consegue empurrar com a barriga. Então, uma semana antes, ou pelo menos no dia, tem que estar tudo pago. E aí realmente são essas pequenas coisinhas que, se você não se atentar, quando você vê, já tá um valor maior do que você planejou. Então, planejava gastar 50 mil. Quando vê, teu casamento tá em 25 e 80 mil. E não é tão simples pegar 30 mil a mais assim e arranjar dentro de um planejamento que você estava especulando e quando for no final passou. Então são esses pequenos detalhes que precisa ter atenção, e quanto antes você realmente buscar planilhas que tenham todos esse orçamento, o cerimonial também te alertar em relação a isso, vai ser muito bom, porque você já consegue ter mais ou menos uma amplitude daquilo que você precisa fazer para não realmente cair nessa cilada. Me chama muita atenção porque tu mencionou o gelo. Eu duvido que alguém que tá começando a planejar um casamento vai pensar que tem que colocar na conta o gelo. Mas tem, né? Porque no final do dia tudo importa, né? Você tá Exato. falando de um evento de grande magnitude, né? Assim, na maioria dos casos, as pessoas não são produtoras de eventos, logo não tem noção desses detalhes que envolvem uma festa de casamento, né? Exatamente. Como é uma grande quantidade, não é uma bolsa de gelo, uma bolsa de gelo é 10 reais. Certo, mas se tu precisar comprar 30, 40, 50 bolsas de gelo, porque realmente tem o barman, tem você deixar realmente toda a sua bebida refrigerada. Então também tem o whisky que vai servir na festa, você tem que comprar por fora. Então assim, lógico que vai de público para público, tem gente que não bebe, tem gente que bebe ou não gosta de whisky, mas assim, dentro dessas pequenas nuances que realmente você vai vendo o quanto as pequenas coisas são gastas. Então o whisky já precisa de gelo, quando vê precisa de Red Bull, quando vê precisa de água de coco. Então ninguém contabiliza isso e realmente precisa contabilizar, porque senão vai sendo um gasto desnecessário até mesmo no dia, para não gerar um estresse. Eita, precisa correr atrás do gelo, eita, precisa correr atrás realmente da água de coco. E aí dentro do dia, que é para ser o dia pleno lá seu, você tá correndo, resolvendo o pepino. Resolvendo as coisas, exatamente. E assim, uma outra coisa que, até lembrando do teu próprio casamento, a importância, né? Porque você tem aquele desafio. Eu tenho um orçamento limitado, né? Que é o caso da maioria das pessoas. Então, eu tenho um orçamento X aqui para fazer a minha festa de casamento. Sendo que tem aquele dilema entre contratar um fornecedor de ponta, que você sabe que não vai te dar trabalho, ou contratar um fornecedor mais barato que, de repente, ajuda a fechar a conta dentro do orçamento, mas, de repente, você pode ter um aperreio com ele ali e tal. E, assim, é a realização de um sonho, né? Então, eu tô falando isso porque eu tava no teu casamento, tiveram ali grandes fornecedores, assim, pessoal que eu sei que realmente é incrível. Citei Emerson aqui, o próprio Felipe Fagundes, né? Fotógrafo,
cerimonial, Celebrate, enfim, entre outros. Então, fala um pouquinho sobre isso, assim. Qual a tua visão entre contratar economizando versus investir um pouquinho mais em alguém que vai trazer mais segurança e onde é que não dá para errar, que tem que ser de excelência, e onde é que de repente dá para economizar dentro da tua experiência aí com os atendimentos? Olha, a gente fala, quando a gente foi casar, a gente tinha 3 pontos principais, que foi que você citou, que realmente foram fornecedores extremamente maravilhosos. Que realmente foi Emerson, Felipe Fagundes e Celebrate, que é a Cecília Wilson. Então, antes mesmo de casar, minha noiva, minha esposa agora, já queria a Cecília Wilson, porque ela viu no casamento de uma amiga e ficou encantada com o trabalho deles. Massa. Então esse vai ser o cerimonial do meu casamento. E de feito foram eles. Então, assim, existem pontos que você vai focar realmente. Então, o que é muito importante para minha esposa, ela ama fotografia e filmagem justamente para ficar registrado. Então a gente investiu muito nesses 3 e outras coisas a gente foi economizando. Por exemplo, o convite. O convite é uma coisa que muitas pessoas hoje em dia estão deixando de fazer, tá fazendo muito virtual, ao save the date, mas a gente queria realmente trazer, deixar aquele tradicional realmente vivo no casamento da gente. Sim. Então, só que a gente não investiu tanto no convite. Ficou feio? Não, mas não é o convite que normalmente a gente iria comprar se realmente fosse o que a gente gostaria. Mas foi o suficiente para poder entregar o convite. Foi um convite muito bonito, por sinal, mas não foi uma coisa que a gente não vamos investir no convite. Então, convite, eu acho que a questão do drink também, se não for um público que bebe muito também, você pode também realmente reduzir a questão do drink. Então, você vai olhar para o teu público, para o teu casamento, e assim, a gente fala muito do público, mas a festa é para você. Então, os convidados ali vão celebrar. Lógico que a gente se preocupa, quer que todo mundo esteja muito bem servido, que seja tudo ótimo, maravilhoso, que não dê problema, mas a festa é pra você. Então, não adianta, por exemplo, a gente colocou bebida, mas nem eu e minha esposa bebe. Mas a gente sabia que os nossos familiares bebem e gostam, então foi um investimento que a gente fez. Lógico, não foi um mega investimento, porque a gente realmente não bebe, mas foi algo que suprisse o que os convidados gostariam de ter e também não saísse tão caro pra gente. Então, acho que é o equilíbrio. O que é importante pra mim? Sim. Tem gente que não gosta de fotografia e filmagem, então talvez não seja algo que eles vão investir. Eu quero registrar, mas não é algo importante. Mas eu quero investir muito na bebida porque eu amo beber. Deixa eu puxar a sardinha aqui, porque Puxa. é o seguinte. Quem não gosta de fotografia e filmagem, tudo bem você não gostar. Nada contra, tá? Mas é assim. Minha visão tá totalmente enviesada aqui. Você faz um casamento, quando termina a festa, quase tudo vira lixo. Exatamente. Quase tudo vira lixo. Decoração, você investe uma grana, infelizmente vira lixo. Outras coisas assim, você... né, comida, comeu, depois foi, né? Enfim. Mas a fotografia e a filmagem é o que eterniza o dia. Né? Então, é a extensão da sua lembrança. Na verdade, às vezes, é a sua própria lembrança, porque você esquece de muitos momentos quando você pega o álbum, quando você vê novamente o vídeo, você relembra de várias coisas. Então, tudo bem se pra você é menos importante, mas não deixe de contratar, pelo menos. E se puder, contrate com qualidade. Aí é opinião minha, tá? Puxando um pouquinho a sardinha aqui, porque também atuo na área, então é importante deixar isso registrado. Mas, vê, então, tendo em vista todos esses pontos, a gente entende que é um desafio, certo? Porque você encontrar esse equilíbrio e além disso, toda a sua vida está acontecendo em paralelo, né? Porque você está organizando um grande evento, em paralelo você tem que trabalhar, você tem que fazer várias outras coisas no seu dia a dia. Qual o valor de ter um profissional, um consultor financeiro, apoiando nesse momento? Bruno, acho que é de extrema valia, porque é um dos consultores financeiros e vão tirar o peso total da decisão. Não que a gente vai decidir pelo cliente, mas a gente vai mostrar caminhos que, dentro daquele mundo, porque quando você começa a casar, você entra no mundo do casamento, é tudo muito deslumbrante, é tudo muito, muito bonito, é tudo muito intenso. Então, teu emocional, ele vai lá pra cima e acaba que você, muitas vezes, age mais pelo emocional e não tanto pelo racional. Perfeito. Já o consultor financeiro, ele vai trazer esse racional para você, mas tendo a visão do seu sonho. Então, a gente vai tentar alinhar aquilo que pode ser feito dentro do teu casamento, da tua expectativa, mas também que não afeta a tua vida financeira. E também, mesmo que você queira ultrapassar, você saber aonde está entrando. Então, olha, eu vou dar um passo maior do que minha perna, mas eu já sei qual é a consequência desse passo que eu vou dar e como eu vou resolver esse passo. Perfeito. Então, a gente antecipar e trazer essa visibilidade para os noivos é uma coisa que é muito, muito bonita. Porque, como eu falei, no mundo do casamento, a gente faz 2 orçamentos, como você falou, que é o orçamento do casamento, que é um valor ali pontual, e o dia a dia vai
ocorrendo. Então a gente precisa trazer essa visibilidade para ele de, olha, fechou o fornecedor, teu casamento tá em 30 mil. Fechou o fornecedor, teu casamento tá em 40 mil. E aí, logicamente, que toda vez que ele vai fechando um fornecedor, a gente vai pegando um montante. Então, meu casamento falta 2 anos. Então a gente já consegue, a cada mês, cada contrato que vai fechando e a cada mês que está faltando para o casamento, a gente consegue gerar uma perspectiva de quanto ele precisaria juntar por mês. E aí, dentro desse valor que precisa juntar por mês, a gente vai para o planejamento pessoal dele e fala, olha, se você precisa juntar 3, 4, 5, 10 mil por mês, mas teu orçamento aqui está em 4, está em 6. Então, vai ficar faltando alguma parte. Como é que a gente pode fazer? Algum fornecedor aceita cartão de crédito? A gente precisa tirar algum empréstimo de terceiros? Então, como é que a gente vai fazer para resolver isso? Se teu 13º tem alguma PL para sair, então a gente já consegue planejar antecipadamente para quando chegar lá no final, ou o casamento está todo pago, ou realmente 90% pago e depois a gente vai empurrar algumas coisas no cartão de crédito, mas que está dentro do fluxo ali do pagamento e não vai ser afetado em nada. Perfeito, muito bom, muito bom. E muito vida real também, né? Porque nem sempre você vai conseguir estar com tudo quitado e tal, né? Isso acontece mesmo, mas você ter esse poder de antecipação, né? De você saber antes que não vai, te tira um peso gigante, assim, né? De estar leve no dia, estar tranquilo. Excelente, excelente. Me diz uma coisa. Aí tu passou por essa etapa de montar o teu casamento, enxergou esses pontos, beleza, e tu casou, né? O quão bem te fez, enquanto esposo, enquanto casado, ter passado por essa fase e ter alinhado com a tua esposa bem esse momento? Cara, eu acho que o que trouxe pro nosso relacionamento antes do casamento e que perdurou depois foi conversas abertas e sinceras. Então, Legal. hoje em dia, as pessoas fogem muito de finanças e hoje em dia as pessoas fogem muito das responsabilidades que têm. Então, a gente conversar abertamente sobre a nossa situação financeira, sobre o que está acontecendo, então isso trouxe muita responsabilidade para ambos. Então, a gente consegue dividir e falar, não, a carga é nossa, vamos dividir, a gente vai resolver de qual forma. Então, não fica nem pesado nem para um e nem para outro. E acaba que as conversas difíceis, acaba que não tem tanto peso quanto deveria, porque justamente a gente tem aquela conversa franca de realmente vamos conversar, vamos resolver, focado no problema, resolver o problema. Porque muitos casais eles acabam focando muito no problema. Então assim, problema não resolver. A gente tem um problema, tá? A gente tem um problema e fica só focando no problema. E aquilo vai gerando um desgaste, e aí acaba que nenhum quer falar, porque sabe que se tocar no ponto vai acabar explodindo, né? Vai ser uma ferida, mas que precisa ser resolvido. Não pode ser aquele viés do avestruz que coloca a cabeça dentro da areia ali e finge que nada tá acontecendo, mas o mundo real vai acontecendo e de fato a gente é adulto, precisa encarar os fatos e parar e fazer qual é a melhor solução pra gente resolver isso. Então acho que pro meu casamento, todas essas nuances que foram acontecendo, eu acho que foi muito bom pra gente aprender a conversar, que é um grande problema dos casais. As pessoas não conversam nem sobre dinheiro, não falando em si, as pessoas não conversam sobre problemas normais e principalmente sobre dinheiro. Então, assim, eu acho que foi um ponto muito importante da gente parar, sentar e ter conversas difíceis, mas sinceras e abertas ali, sem ficar ferindo um ou outro. Comunicação. Eu já fui pra muito casamento, né? Muito, muito, muito mesmo. E tem um celebrante específico que ele tem uma celebração que ele sempre repete e que é muito boa, né? Não é à toa que ele repete. Que ele diz o seguinte, ele fala assim pros casais, sabe quantos casamentos não, sabe quantas guerras já foram perdidas por falta de munição? Aí faz uma pausa dramática assim e fala, nenhuma guerra. Agora sabe quantas guerras já foram perdidas por falta de comunicação? Aí ele diz lá o número e tal, e ele menciona isso assim, né, que até as guerras são perdidas por falta de comunicação, quem dirá o casamento, né? Realmente, conversar sobre dinheiro acaba sendo um tabu para a sociedade como um todo, né? Sendo que na nossa casa eu acho que isso não pode, né? Não pode existir, porque é a base. Se a gente erra aqui, como é que a gente vai conseguir acertar lá fora, no mundo lá fora, né? Acho que é o mínimo que a gente precisa fazer. No início tu mencionou sobre que a maior parte dos casos a falta de dinheiro, né? O problema do dinheiro, ele é o terceiro causador de separação. De separação e tal. Eu separei aqui, tem esse livro aqui chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Até deixo a recomendação, é um best-seller aí, né, de finanças desde 2004, se eu não me engano. Do Gustavo Cerbasi, um dos maiores educadores financeiros do país. E que é um livro assim, eu acho que eu diria que quase que é obrigatório, né? Pra quem é casado, eu acho que
tem um poder, assim, gigante. E tem um trecho no início, eu fui revisitar esse livro, né? Eu li já faz um tempo, eu fui revisitar e eu achei um trecho no início que eu já lembrava dele, e eu ia citar, mas eu decidi trazer aqui, ler mesmo na íntegra, porque, enfim, para fazer jus aqui ao autor, né? Que ele diz o seguinte: o grande charme do dinheiro está no fato de ele raramente se mostrar como o vilão da história. Se não há dinheiro para um jantar romântico, o problema é percebido como falta de romantismo. Se não há dinheiro para renovar o guarda-roupa, o problema é percebido como desleixo. Se não há dinheiro para levar as crianças ao parque, o problema é percebido como falta de carinho. Essas situações encobrem um erro comum: a inabilidade de lidar com o dinheiro ou em torná-lo suficiente. Ou seja, o que é que o autor está dizendo aqui? Que muitas vezes a gente coloca, né, o problema falta de dinheiro nas situações mais explícitas. Mas existem outras situações indiretas em que a falta de dinheiro é o causador do problema. Porque se o homem ou a mulher não tá levando o cônjuge ali pra jantar e antes levava na fase do namoro, isso pode ser percebido como falta de romantismo, logo isso pode ser um motivo para um término. Mas na verdade, pode ser também que esse não levar pra jantar seja uma falta de dinheiro, né? Que por falta de comunicação não há essa troca, logo não há esse nível de clareza entre o casal e isso pode provocar uma separação. Então, essa estatística de que o dinheiro é o terceiro motivo, né, que mais causa separações, se a gente fosse colocar na conta esses fatores indiretos, talvez isso iria para segundo, top 2 ou top 1, talvez, né? Então, é o tipo de coisa que não dá para mensurar, porque são casos específicos, né, íntimos e tal, mas que, enfim, acontece muito no dia a dia, né? Talvez você tá ouvindo aqui agora esteja passando por essa situação de estar numa dificuldade financeira, não tem isso tão aberto com o seu parceiro, com a sua parceira, e essa falta de abertura tá te trazendo um outro problema, né? Que é esse consumo de agenda mental aí de, poxa, eu tenho que conseguir resolver aquilo ali, mas eu não posso e tal, e às vezes topa ir para algum lugar sem poder e enfim, vai empurrando isso com a barriga, mas do meu ponto de vista, eu queria saber a tua opinião, isso é uma bomba relógio, né? Uma hora vai explodir. Exatamente. Isso acaba sendo uma bomba relógio, fica igual aquelas pessoas que utilizam o cartão de crédito para pagar outro cartão de crédito. Então, assim, vai chegar uma hora que vai explodir, e quando explodir vai ser uma explosão muito grande que para resolver vai ser um problema. Então, dentro dessa parte de você citou presente, Bruno, é engraçado porque dentro da parte do casais eu estudo muito sobre linguagem do amor, que sim, tem a questão do ato de serviço sim, e sim, tem sim, dentro desses o presente. Uhum. Então, tem gente que para demonstrar amor presenteia os outros e algumas pessoas para receber amor é pelo meio do presente. Então, imagina você que ou gosta de dar presente, ou gosta de receber presente, não receber do seu cônjuge ou dar, acaba sendo um certo conflito. Por quê? Pô, eu não tenho dinheiro. Então como é que eu vou dar um presente se eu não tenho dinheiro? E aí, como você falou, a pessoa já acha que é um desleixo, é uma falta de carinho, é uma falta de amor, mas quando na verdade é só uma falta de preparação. E é engraçado que dentro da nossa metodologia, dentro da planilha Preciso que a gente utiliza, a gente tem a parte lá que as pessoas não contam, que é presente, festas e viagens. Uhum. Então tem gente que ama viajar, tem gente que ama dar presente, mas não contabiliza isso. Espera chegar na data, eu tenho presente do meu pai, da mãe, do meu avô, do meu namorado, mas as pessoas não contabilizam isso dentro do fluxo lá normal. Uhum. E a gente realmente, como falou, antecipar tudo isso. Então, Raoni, tem o presente de casamento, a gente comemora o presente de namoro, o presente de aniversário. Então, a gente colocar tudo isso dentro do orçamento. Blinda o orçamento, né? Pra garantir que aquilo ali realmente vai acontecer, né? Exatamente. A gente blinda o orçamento, sabe que aquilo vai acontecer, já tem um valor estipulado de presente que vai ser dado. Então, assim, evita um desgaste muito grande, emocional e financeiro. É isso, exatamente. E, principalmente, do meu ponto de vista, é assim, quando você topa se abrir pro cônjuge sobre o contexto financeiro, isso pode tornar a relação de vocês muito mais forte. Porque, imagina, é uma questão de alinhamento de expectativa, né? Porque se a situação tá mais apertada e você não dá um presente, a pessoa pode julgar, né, se ela não sabe, como uma falta de carinho, uma falta de empatia, uma falta de atenção, etc. Mas se você tá numa situação apertada, a pessoa sabe e você presenteia, mesmo que seja um presente mais simbólico, isso é um gesto de amor muito maior, né? Porque tudo depende do contexto. Eu posso presentear com um iPad, eu posso presentear um livro. Um bem tem 100 mil vezes mais do que o valor do outro.
Mas esse bem aqui, ele pode ter um valor sentimental muito maior, a depender do momento que eu tô. Então, motivos a gente tem de sobra pra melhorar essa comunicação, né? Exatamente. E fica até uma dica pra quem não tem nem namorado. Gente, quando vocês forem buscar um relacionamento, não procure só a química, se bate, daquilo que gosta. É muito bom você também alinhar as expectativas financeiras. Como você lida com dinheiro, qual é a sua perspectiva de trabalho, você tem plano de carreira, o que é que você pensa da sua aposentadoria, já tem planejado isso, não tem planejado. Porque isso evita desgaste. Então, assim, é aquela coisa, quando a gente separa, a gente conhece a pessoa que é. Não, você já conhecia aquela pessoa, só você que acabou ignorando aquela parte lá ou você não quis ver. Então, assim, tem muitas vezes que tá muito claro ali, a pessoa tem um problema, mas você não quer enxergar, porque, lógico, existem fatores muito maiores do que aquele problema, mas a gente não pode ignorar que é um problema. Então, quem tem vício em jogo, quem realmente gosta de apostar. Então, se você já faz isso desde o namoro e você não concorda com isso, é bom ser conversado, ser alinhado. Porque imagina, por exemplo, o cara tem lá a conta de energia para pagar e vai fazer uma aposta no Tigrinho e perde. Então, vê o desgaste financeiro e emocional que isso vai causar no relacionamento. Então, assim, se for... não, eu sempre gostei de jogar. Tá, mas tenta jogar consciente. Tipo assim, você para R$ 50, R$ 100 e se perder, perdeu. Então, assim, porque tem gente que gosta realmente e não tem o que fazer. A gente tenta minimizar aquela coisa, redução de danos. Sim. Então, conversa abertamente, sabe pra onde tá entrando. Conversa, já blinda realmente o relacionamento do tipo... Se eu ver que tá acontecendo isso, eu sei que tá começando a afetar meu relacionamento e tá indo pra algo mais profundo. Então vamos ter aquela conversa, vamos parar por aqui pra melhorar. Então assim, uma coisa ela vai puxando a outra. Então não é só química, a química bateu, nossa, o beijo é muito bom, não. Mas assim, conversa sobre personalidade da pessoa mesmo. Como é que ele trata os pais, como é que ele trata a família, como é que ele trata os amigos. As pessoas falam muito de, o dinheiro, ele muda as pessoas. Eu discordo completamente dessa frase. Eu digo que o dinheiro, ele potencializa aquilo que você é. Então, se você é caridoso com pouco, você vai ser caridoso com muito. Se você for mesquinho com pouco, você também vai ser mesquinho com muito. Então, não é o dinheiro que vai mudar as pessoas, ela vai potencializar você. Então, eu digo mais que o dinheiro ele é simplesmente um acesso. Se você tem dinheiro e vai acessando coisas maiores, ok. Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir acessar aquilo que você gostaria. Então, assim, o dinheiro não muda ninguém. Ele só vai potencializar aquilo que você realmente tem no seu caráter. Perfeito, perfeito. Tu deu uma sugestão muito boa com relação a você já se preocupando com isso desde a fase do namoro ali, até mesmo antes de começar a namorar, né? Que eu ia perguntar, a minha pergunta seria essa, se existe um momento ideal para começar a falar sobre essas coisas dentro de um relacionamento. E eu tô contigo, assim, o quanto antes, melhor, né? Óbvio que cada casal vai ter seu momento ali de maturidade suficiente para isso, né? Tem pessoas que têm uma trava maior para falar sobre isso com qualquer pessoa, né? Então, tem esse momento mesmo, assim, de cada um entender o seu momento de maturidade, mas o quanto antes você começar, melhor. E aí, do teu ponto de vista, qual seria a forma ideal de organização financeira para um casal? Seria ter as finanças juntas? Tu acha que é possível manter as finanças separadas e isso dar certo? Qual é a tua visão? Veja, cada pessoa é a pessoa. A gente não tem uma receita de bolo que funciona para todo mundo. Mas o que eu tento aplicar, isso tanto na questão religiosa como também na questão financeira, é um contexto geral. Então, assim, se tu divide tua cama, tu divide tua casa, tu divide teu alimento, tu divide teu carro, tu divide tudo. E quando chega nas finanças, tu fala, não, mas as finanças são separadas. Na minha cabeça, na minha concepção, isso não faz sentido. Caramba, você divide o bem mais valioso que você tem, que teoricamente é o seu corpo. Sim. Então você tem a relação com seu marido, com sua esposa, mas não, meu dinheiro eu não me sinto tão confortável em falar. Isso na minha cabeça não conta, não fecha. E até porque, o que é que eu falo? Unir as forças. Porque tem muito mais clareza e visão em relação a isso. Então, eu sempre falo que a gente tem que ter 4 contas. A primeira conta é todos os salários ir para dentro dessa conta. A outra conta é a conta investimento, onde você vai investir. Dali paga todas as outras contas que tem que ser paga. E no final, o que sobrar, logicamente, o que sobrar é que a gente fala assim, mas dentro da consultoria eu fico até brincando que a gente tem um gasto sem culpa. Então, quando a gente já planeja um gasto para o casal, onde a gente tem o limite do que pode gastar ali no mês, com bares e restaurantes, roupas, cuidados pessoais. Então, quando finalizar todos os pagamentos, os investimentos, vai um dinheiro para cada conta e ali cada casal pode gastar com o que quiser, porque sabe que nem vai afetar as finanças do casal e você também vai ter
a sua própria personalidade mesmo. Então, o cara às vezes quer ir no cinema, a pessoa não quer ir. E você tem aquele dinheiro de gastei, mas não foi algo que o outro achou besteira. Então, tipo, eita, tu gastou com isso aqui é uma besteira, a gente tá apertado. Não, cada um tem dinheiro, pode gastar da forma que quiser. Se gastar os dois juntos, num bar, no restaurante, ou se realmente o cara quer comprar um sapato, ela quer comprar uma roupa, isso não vai afetar na finança Como do se casal. fosse as caixinhas, né? Tem a caixinha do dinheiro que é pra tal finalidade e tem a caixinha do dinheiro livre. Faz o que Exatamente. quiser, cada um faz o que bem entender e tá tudo certo, né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. eu concordo mais nessa parte de visibilidade, porque facilita na questão de planejar o que o casal quer alcançar e também até pessoal mesmo, individual. Eu quero fazer um curso, quero fazer um MBA, quero fazer uma viagem, enfim. Então, cada um, assim, consegue planejar a vida em casal e também, caso tenha alguma coisa que queira fazer individual, que na minha cabeça também não faz muito sentido querer fazer individual, mas tem as pessoas que querem fazer e também não tem problema. Mas, assim, não é que não funcione cada um fazer as suas finanças. Então, eu pago as contas principais e você paga o estilo de vida da gente. Se tá funcionando com vocês, não tá gerando briga, nada, tudo bem, não precisa fazer desse jeito que a gente tá falando. Então, se tá dando certo, então vamos lá funcionar. Mas se a partir do momento a gente vê que alguma coisa tá saindo do rumo, então vamos tentar ajustar aqui e ver alguma outra forma para que a gente consiga alinhar para evitar e sanar as brigas. Se você observar direitinho, quando vou chutar aqui, tá? 90% dos casais são casados no regime comunhão parcial de bens. Porque é o padrão, né? Quando você casa, se você não fez um pacto antinupcial, acho que se não me engano a palavra é essa, você vai estar nesse regime. Né? Então a maioria das pessoas nem sequer escolhem, simplesmente vão, nem procuram saber sobre isso e tal. Se você é casado no regime de separação total de bens, né? Que é um dos regimes de casamento que você tem o seu patrimônio ali meio que blindado, né? O que é seu é seu, o que é dele ou dela é dela e dele, e, enfim, cada um tem o seu ali. Pode fazer sentido, né? Aqui é uma opinião, tá? Não tô também, assim como você, eu não dito regras, né? Se um casal chega pra mim e eles têm as finanças separadas e eles querem manter, não é... Inclusive isso é interessante, porque pra mim é até melhor, porque são dois clientes, né? Quando é um casal que tem as finanças juntas, eu tô ali pra atender a família, né? Então, a contratação é de apenas um único projeto de consultoria. Quando são dois, né, separados, pra mim é até melhor, mas eu sempre deixo essa recomendação, porque... Do meu ponto de vista, se você é casado no regime de comunhão, parcial de bens, comunhão total, enfim, faz muito mais sentido. Por quê? Porque vocês vão estar caminhando na mesma direção, né? Vocês vão se blindar para evitar que vocês caminhem em direções opostas. Porque caminhar em direções opostas também pode fazer um casamento e a ruína, né? Porque aquilo que você estava falando, isso vem desde a construção ali do casamento em si, né? Da festa de casamento. Se você tem de forma muito clara qual é o meu objetivo, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei o quanto que eu preciso para isso, logo eu sei qual esforço eu preciso colocar no dia a dia para isso. Então, eu trocar um bem X por um bem Y, quando eu preferi o X, mas eu vou pro Y, não me traz um desprazer, porque eu sei que essa minha decisão vai me levar a algo muito maior que eu quero. Então, na verdade, isso pode até me trazer um prazer, porque eu tô fazendo com a certeza de que é aquela decisão ideal pro meu momento. Quando eu não tenho esse nível de clareza, né, fica muito mais difícil, porque você vai dizer assim, não, eu não vou deixar de, sei lá, comprar isso aqui pra comprar essa outra coisa, porque eu prefiro isso aqui, né? Você não sabe, você não entende o impacto que isso vai ter ali, né? E isso acontece nessa escala individual, e isso acontece também na escala entre o casal, né? Se você não tem essa clareza, fica muito mais difícil essa troca ali. Veja, você pode estar casado há 20 anos e nunca ter tido esse problema, mas isso é passível de acontecer. Isso é passível de acontecer. Concorda comigo? Pode discordar também, fica à vontade. Não, concordo plenamente. E assim, e fora que... Não lembro agora qual foi o estudo, qual foi a base, mas... quando geralmente a pessoa que toma conta das finanças, assim, vou dar o exemplo do marido. Então, o marido é lá o cara que traz a renda para casa e a mulher não tem renda nenhuma e acaba realmente cuidando da família e tudo mais. Quando as pessoas... eu não lembro agora qual foi o estudo, mas muitas das viúvas, elas não sabem nem o patrimônio que tem porque não conversam sobre dinheiro. Não sabe o que o marido tem investido, se tem casa, se tem carros. Assim, carro sabe porque vê, né? Mas assim, se tem outra casa além do que eles têm. Então, acaba que elas têm muita dificuldade em organizar financeiramente com a partida da pessoa que gere realmente o dinheiro, sim, porque ela não participa. Então, quando até... Sem contar com a não cultura de
contratação de seguros que a gente tem aqui no país, infelizmente, né? Completamente. Mas a gente pode falar especificamente sobre esse tema já. É só um... Exatamente. Então, assim, as pessoas não sabem o que tem. E aí, as pessoas, falo, gente, traição, ela não é só traição carnal. Existe traição financeira. Então, você esconder algo do seu marido, da sua esposa, financeiramente. Então, tem gente que não sabe o quanto o marido, quanto a esposa recebe. Não sabe o que é que paga, pra onde tá indo o dinheiro, o que é que tá fazendo. Então, assim, caramba, que relacionamento é esse que é baseado em esconder coisas e... Muita gente também não abre porque tem medo de julgamento. Então eu faço, não vou me abrir com minha esposa, não vou falar com meu esposo porque eu vou parecer fraco ou vou parecer uma pessoa mal sucedida, alguma coisa do tipo. Então, assim, que relacionamento é esse que você fica pensando isso do seu cônjuge? E foi até... É interessante, porque se você pensar isso do seu cônjuge, você deveria repensar além disso, né? Porque, poxa, essa pessoa tá comigo só porque eu pareço ser forte? Será que se eu ficar fraco... né? Enfim. Será que eu não posso ter vulnerabilidade? Então, assim, ia ter um caso até engraçado. No tempo que eu tava me casando, tem um grupo de noivas que foi até um tabu sobre colocar o nome do esposo ou não. E aí, uma das pessoas lá falou assim: eu não vou colocar o nome do meu esposo, não, do meu noivo, não, porque quando se separar é uma agonia pra poder tirar o nome. Cara, uma pessoa nem casou e ela já tá pensando no problema da separação. Então, porque não faz sentido, pô. Tu tá ali querendo fazer uma união com uma pessoa que em tese é pra passar pro resto da vida e tu nem casou ainda, já tá pensando no problema de tirar o nome dele se houver uma separação. Então, assim, pô, foca numa coisa que realmente é o teu casamento ali, numa coisa boa. Então, assim, parece ser uma besteira. Nossa, Ron, tu tá fazendo tempestade em copo d'água, mas não. É tipo, pô, tu tá na tua época, que realmente é uma época de romance, deslumbre e tudo mais, e tu não tá querendo o problema da separação tirar lá na frente. Então, assim, esses pequenos pensamentos e detalhes acabam prejudicando bastante em relação a isso. Já dizia, acho que é Dorival Dantas, estou certo que nada dá certo começando errado. Esse é um caso que bom, espero que não vou desejar mal pra ninguém, mas, né, já tá começando com um pezinho fora ali, né? Mas, vê, eu peguei aqui outro trecho desse livro, que ele diz o seguinte, em linha com isso que a gente tava conversando aqui. Conversar não resolve o problema se o tema dinheiro não estiver ligado ao assunto objetivos. Então é aquela ideia de você falar sobre dinheiro, mas baseado também no que é que a gente quer conquistar, né? Porque o dinheiro pelo dinheiro, ele não é nada, né? O dinheiro é um meio. O que é que eu quero, né? Aí o dinheiro ele vai ser um instrumento para que eu consiga aquilo que eu quero, né? Então isso seria a ideia dos objetivos. Mas sobre essa ideia de você ter as finanças abertas com o seu cônjuge, ele traz um outro trecho aqui que eu acho que é ainda mais importante, que ele diz o seguinte, e aqui é para refletir, tá? A falta de planos faz com que os sonhos de um se tornem empecilhos para a conquista das aspirações do outro. Daí a necessidade de ambos se darem as mãos e discutirem os meios para conquistar objetivos comuns e objetivos pessoais, respeitando as metas de prazo mais longo. Não esperem comprar uma casa de campo para começar a poupar para a aposentadoria. Poupem simultaneamente para atingir os dois objetivos, mesmo que o primeiro seja um pouco adiado. Então, é aquela ideia de que, assim, se você não... que é esse trecho aqui, né? A falta de planos faz com que os sonhos de um se tornem empecilhos para a conquista das aspirações do outro. Então, vamos supor um casal que... o cara quer fazer uma viagem, ou a mulher quer fazer uma viagem, e o cara quer fazer um MBA, né? E aí, é meio que... O MBA precisa... É um objetivo mais de curto prazo, a viagem, a mulher... quer para logo, mas de repente pode ser esticado um pouquinho mais para tornar o MBA possível, sendo que aquela falta de conhecimento do sonho do que o cara tem de fazer um MBA, que vai melhorar financeiramente a saúde financeira da família, pode colocar, né, em conflito aquilo que eu tava mencionando, né? Poxa, se vocês não têm essa relação mais aberta, fica aquela coisa, caramba, eu quero uma coisa, ele quer outra, ela quer outra, e aí? Como é que a gente resolve isso aqui, né? Parte daí a importância de você ter essa abertura, para que ambos saibam exatamente onde é que a gente está, onde é que a gente quer chegar e o que é que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer chegar. E é impressionante como quando você abre, a coisa ela flui melhor, né? Eu digo isso por experiência pessoal, né? Eu não sou casado oficialmente, mas vivo junto, né, com a minha noiva já faz 3 anos, por aí. Eu vou levar um puxãozinho de orelha. Mas a gente tem essa coisa de não se apegar tanto assim à data, enfim. E também pela experiência de atendimento. Eu atendo tanto casais que têm as finanças juntas, como casais que têm as finanças separadas.
E os que têm as finanças separadas, a gente consegue perceber o contraste ali entre um e outro, e quando tem as finanças juntas, a gente consegue perceber a sintonia, Uhum. né? São experiências bem diferentes, bem diferentes. Qual que é a tua visão, assim? Eu imagino que tu concorda aqui, porque a gente já vem falando sobre isso, né? Mas dentro da tua experiência com os atendimentos, tu já presenciou esses casos de casais que não conversam e casais que conversam que tiveram êxito em algumas conquistas? Tem algum case assim específico que tu se orgulha, assim, que tu poderia compartilhar, obviamente, sem respeitando a confidencialidade aqui dos casos? Vê, eu teve um caso que me marcou muito, que foi logo no início, quando realmente comecei a... Nem era atendimento para casais, eu fazia atendimento para endividado. E aí eu peguei uma cliente, uma mulher, e a gente conversando sobre as finanças dela, e ela tava assim, bem no limite, já começando a ficar endividada. Sabe aquele tipo, 2, 3 meses de aperto, mas que se ela conseguisse passar, dava uma aliviada no orçamento dela. E aí eu, em determinado momento, eu fiz, olha, teu marido conseguiria, tipo, nem que fosse se emprestar o dinheiro pra depois tu devolver daqui a 2, 3 meses. Ela chegou pra mim e fez, Raul, nem conte com meu marido. Aí eu tive um impacto assim muito grande que eu falei, caramba, velho. A esposa, tipo, o cara conseguia poupar dinheiro, Uhum. ela tava entrando na dívida e ele não poderia ajudar ela a sair dessas dívidas e os dois ficarem organizados financeiramente. Eu fiz, caramba, não fecha a conta na minha cabeça. O cara tá poupando dinheiro, a mulher tá endividada e, tipo, ambos estão vivendo a vida normal como se nada. Uhum. Então, esse foi um impacto negativo que eu tive. E outro impacto, um impacto positivo foi um casal de idosos. Idosos assim, eles têm uns 45, 50, 60 anos mais ou menos, nessa faixa etária. E aí eles estavam endividados com muitos cartões porque ele tem um viés muito de compra impulsiva. Uhum. E aí foi e justamente ele escondia muita coisa, ele detém a renda maior da família, mas não tem o controle financeiro que ela tem. Então acaba que tava dando muito choque em relação a isso, muitas coisas escondidas, muito empréstimo descontado na folha, ela não sabia, porque eles passaram por uma reforma. E aí foi fazendo, e ele dizendo que podia fazer, e ela foi acreditando, e depois, tipo, ela saiu, recebia bem, mas saiu do emprego por determinado objetivo, um determinado momento, e aí realmente a renda dela diminuiu, e aí meio que ficou assim, 80%, 90% renda dele e 10% dela. Só que como ele era desorganizado, começou a entrar em dívidas, cheque especial, tudo mais, justamente para acabar a obra. E aí, e ela achando tudo normal, porque estava fazendo, e aí em determinado momento a conta não fechou. E aí foi quando ele compartilhou, mas aí já estava numa bomba já prestes a Uhum. explodir. E aí realmente eles procuraram a consultoria financeira. A gente tomou algumas precauções. Então, por exemplo, eles tinham um apartamento muito grande, e os dois filhos tinham acabado de sair de casa, então fazem uns 2 anos mais ou menos. E aí eu falei, olha, posso ser sincero, não faz sentido você ter uma casa tão grande que precisa de 2 pessoas para poder limpar. Então, tem um aumento de custo e vocês não estão nem realmente tendo esse valor. Então, eles venderam o apartamento, foram para um apartamento menor. Uma parte do dinheiro foi. O apartamento, o outro foi comprado à vista. Outra parte foi. Pagou todas as dívidas e outra parte ficou investida. Então, assim, dentro de uma parte foi porque realmente eles confiaram nisso, viram que realmente foi uma decisão boa. E, assim, hoje eles têm uns conflitos, mas bem menor. Então, assim, hoje eles seguem, tem a questão da personalidade que vai divergindo, mas, assim, é um case de sucesso porque eles começaram a conversar. Então, Certo. teve consultoria que eu abri a câmera, nem boa tarde teve, já tava, eu não vou fazer mais consultoria com ele, e ele tá fazendo isso, e ele não me ajuda, e ele, não, mas eu não vou desse jeito, e assim, acaba que você se torna um psicólogo ali também pra poder. Isso é quase uma terapia também de Exatamente. casais, né? É uma terapia de casal e você fica ali escutando. Quando os Ah, dois acabam ali esfriam os ânimos, a ah. gente vai ali tentar intermediar. Então a gente faz essa intermediação porque, justamente, como os casais não têm esse diálogo um com o outro, Aham. acaba que todo o diálogo vem pro consultor e o consultor não tem partido para nenhum. A gente vai tomar a decisão financeira mais viável. É, tem uma coisa sobre perfis que eu quero falar, mas antes disso, compartilhando também alguns casos assim que eu já experienciei. Tiveram alguns recentes que chamaram bastante atenção sobre algo que tu mencionou no início também, que não apenas tu falou no sentido do casamento, né? É que os ânimos estão exaltados ali, né? Do ponto de vista positivo, mas Uhum. quando você entra, por exemplo, numa situação de dívida, os ânimos ficam exaltados do ponto de vista negativo, né? Então, em ambos os casos, de momentos de muita alegria ou de muita tristeza, né? De desespero, o psicológico ele vai consumindo de tal maneira que é difícil você pensar de forma racional, né? E aí, teve dois casos recentes aqui de casais que foi assim. Um primeiro foi um casal que tá no planejamento do casamento, né? Então eles chegaram, inclusive foi bem marcante assim para mim, porque de fato a consultoria foi um marco para eles. Ele me procurou, fechou a consultoria e trouxe ela,
né, para a partir do momento de entrega da primeira reunião de consultoria, eles juntarem oficialmente as finanças. Eles nunca tinham conversado sobre isso e ele escolheu, né, a consultoria como uma oportunidade para poder inserir esse assunto, tendo uma mediação de um profissional ali, né, que ajuda pra caramba. E foi legal porque o alinhamento de expectativa assim aconteceu muito rápido, porque ela tem como um princípio de que ela só quer casar se tiver um imóvel comprado, né, próprio, e ele já teve a experiência de comprar um imóvel, teve que vender e tal, e sabe da burocracia envolvida, do custo e tudo mais, e ele já entendia que seria muito difícil planejar o casamento e comprar um imóvel, montar um imóvel, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, acho que em uma ou duas reuniões ela conseguiu enxergar de forma muito clara que, ó, isso tudo aqui que a gente quer, a gente até pode, mas a gente não pode no tempo que a gente quer. Vida real, é o que é, né? A consultoria também não é uma mágica, né? A gente tá aqui pra... Eu digo que a gente é o Waze financeiro da vida das pessoas, né? O Waze, se você botar naquele aplicativo de GPS, se você botar o destino que você quer chegar, nem sempre ele vai lhe indicar o caminho mais rápido. Por quê? Porque o caminho mais rápido, às vezes, tem buraco, né? Passa por um lugar que é perigoso, tal. Então, tem muito trânsito. É mais ou menos isso que a gente faz aqui, né? A gente precisa indicar para o cliente o melhor caminho, que nem sempre é o caminho mais rápido. Às vezes é um caminho mais demorado, mas que vai levar eles no objetivo de forma sustentável. Então foi um case assim que marcou muito. E outro foi mais recente ainda, de um casal que já tinha as finanças juntos, já tinha um nível de organização bem legal, mas me procuraram mesmo assim porque eles sentiam que precisavam melhorar mais, né? E aconteceu de muito próximo, assim, a gente teve uma, duas reuniões, na terceira eles tiveram que se mudar, né, ir para outro estado, tal, uma mudança assim radical de vida. E ambos estavam, né, com a mente assim muito preocupada, porque é um passo muito importante, eles recém-casados e tal, e já ter que fazer uma mudança e tudo mais. E, assim, impressionante. E eles mandaram, né, mensagens, assim, tem até alguns depoimentos deles, né, falando sobre a importância de ter também um profissional ajudando naquele momento. Por quê? Porque é muito difícil você lidar, só vocês dois, que não são especialistas, né, no assunto, com dinâmicas que às vezes pra gente é complexa, né? A gente que vive isso todo dia, muitas vezes a gente precisa parar, né, coletar informações, sentar no escritório assim, analisar, né, fazer pesquisa, ver uma forma, ver outra e tal. Imagina para quem não é especialista na área e não tem tempo de fazer tudo isso. Então são cases assim bem marcantes e que mostra ainda mais a importância de ter um profissional, né? E outro ponto que exemplifica ainda mais a importância de ter um profissional perto é isso aqui, ó, que é sobre o perfil financeiro das pessoas, né? Que também o Serbase traz muito aqui nesse livro. Eu tô trazendo esse livro aqui, pessoal, porque isso aqui é um clássico, tá? Isso aqui é um clássico, é uma recomendação das boas, assim, pra você. Inclusive, se você não quiser continuar assistindo esse podcast e você comprar o livro e ler, eu vou ficar feliz, tá? Eu vou ficar feliz. Mas se você quer estar aqui mesmo assim, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta alguma coisa que tá achando e vamos seguindo aqui no papo. O Serbase, ele traz aqui sobre os perfis, né, de financeiros. E o nome dos perfis, eles são autoexplicativos. Eu não vou trazer aqui a explicação, mas basicamente ele traz que as pessoas, elas se dividem em poupadores, gastadores, descontrolados, desligados e financistas, né? Então são 5 perfis diferentes de pessoas e que muitas vezes eles se misturam, né? Porque você tem ali a união de uma pessoa que é poupadora com uma pessoa que é desligada, uma pessoa que é financista com uma pessoa que é descontrolada. Como lidar com isso no dia a dia? Dentro da tua visão assim do campo de batalha, de experiência, como é que você consegue juntar duas pessoas que têm perfis completamente diferentes, ou às vezes têm perfis iguais que também se conflitam, né? Uhum. Ou de repente os dois são descontrolados. Como é que resolve essa equação aqui? Tá. Eu sempre gosto de alinhar as expectativas e dentro da consultoria eu vou conhecendo sempre o meu cliente para onde ele quer chegar. Então existem casos onde a pessoa realmente uma pessoa que quer poupar o dinheiro para aposentadoria e outra parte quer viajar. Então eu sempre digo na consultoria, Bruno, que a gente meio que vai seguindo 5 passos, que é sair das dívidas, caso esteja endividado, organização financeira, que é o segundo passo, onde ele me contratou. Terceiro passo, que é justamente planejar e proteger o orçamento deles. Quais são essas proteções? São plano de saúde, reserva de emergência e seguro de vida, que a gente tinha comentado um pouco antes. Então, cada ela tem um nível de defesa.
a reserva de emergência para um imprevisto de menor potencialidade. O plano de saúde ali, eu fiz uma pesquisa para você ficar internado, assim, uma pesquisa no Brasil, para você ficar internado um dia, ele vai em torno de 700 a R$ 1.200. Isso sem medicação, procedimentos e etc. Então, provavelmente a tua reserva de emergência não vai conseguir suprir um mês de despesas hospitalares. E também o seguro de vida, que é para uma coisa mais grave ali, em questão de falecimento ou invalidez parcial ou permanente. E o quarto e quinto ponto montar a estratégia de investimento, saber o que o cliente ele quer, e o quinto, de fato, ser o investidor. E aí, eu dentro da consultoria, eu sempre falo o seguinte: gente, eu quero que a gente mantenha o equilíbrio. Qual é esse equilíbrio? Eu quero que vocês tenham contas pagas, o dinheiro para o objetivo tenha sido guardado, seja ele para comprar uma casa ou realmente para a sua liberdade financeira. E o terceiro dela é que você viva o hoje. Porque a gente fala tanto sobre poupar, poupar, poupar. Imagina uma pessoa que passa 20 anos poupando sem viver. Quando chega na hora de gastar, ela não vai saber como gastar aquele dinheiro. Ela não conseguiu viver nada durante esse tempo. Então eu falo, você precisa criar momentos e histórias hoje, enquanto a gente também é jovem, mas também você precisa realmente guardar para o futuro. E um exclui o outro. Eles podem andar em paralelo, como você falou. Então a gente pode guardar dinheiro para o futuro e também fazer uma viagem, fazer experiência gastronômica. Então eu e minha esposa, a gente ama experiência gastronômica. Sair para um restaurante novo, ter comer comidas diferentes. Então a gente tem isso, mas isso não significa que o nosso sonho lá na frente da nossa aposentadoria está sendo adiado. Então, como a gente falou, não dá para ter tudo dentro de uma vez. Então, tá, eu vou sair para um restaurante muito caro que eu quero. Tá, das outras 2 semanas eu vou dar uma segurada. Vou ficar em casa, vou fazer alguma coisa em casa, que também fazer coisas em casa não é chato, gente. Você colocar uma música, preparando um hambúrguer, sorrindo, curtindo ali tua esposa, teu marido, é uma coisa que muitas vezes, às vezes, vai sair até melhor do que você no restaurante. Porque você tá criando conexão com a pessoa que você ama e fazendo uma coisa que, tipo assim, é de custo barato. Não falando pelo lado financeiro, mas pelo lado emocional mesmo. Sim. E aí acaba que no final você construiu ali uma afetividade numa coisa muito boa, mas também não precisou gastar horrores para poder criar esse sentimento, essa afetividade. Então, assim, quando a gente realmente traz esses pontos e está alinhado, tipo, não, a gente tá guardando dinheiro pro futuro, mas a gente tem esse gasto sem culpa aqui que a gente pode gastar da forma que a gente quiser, que não vai estar afetando o nosso relacionamento e nem o nosso orçamento. Então, o casal fica muito mais tranquilo. Então, a gente consegue equilibrar a pessoa que quer poupar pro futuro, mas também a gente consegue equilibrar a pessoa que quer viver o hoje. Então, a gente, dentro dessa balança, quando a gente mostra esse cenário para eles, geralmente ambos ficam satisfeitos, não tem esse conflito de tipo, não, queria gastar um pouquinho mais. Tem mês que vai dar para gastar um pouquinho mais ali, dependendo do orçamento. Ah, acabou a parcela de alguma coisa, então esse mês vamos dar uma aumentada aqui porque tem uma festa de aniversário. Então a gente consegue ir alinhando a perspectiva mês a mês. Muito bom. Por acaso eu fui olhando aqui o livro, eu encontrei outra marcação que está em linha com isso que me ensinou, uma frase que é para provocar reflexão também. É o seguinte: vocês começarão a enriquecer mais rapidamente quando perceberem a importância das coisas que não custam nada. Eu vou repetir isso aqui. Vocês começarão a enriquecer mais rapidamente quando perceberem a importância das coisas que não custam nada. Olha que impressionante isso aqui. Tipo, qual o valor de você, né, ter um momento ali especial com a pessoa que você ama, de fazer uma comida diferente, né, entre vocês ali, de botar um filme e tal. É lógico, né, que cada casal vai ter as suas preferências e tal, mas tem momentos que não custam nada ou custam muito pouco, que tem muito mais valor do que coisas, né, mais... E assim, mais uma vez, uma coisa que eu gosto muito de deixar claro é que a organização financeira não é sobre você cortar as coisas que você gosta de fazer, não. É você ter uma organização para que você possa fazer mais daquilo que você gosta de fazer. Então, se para você é inegociável, sei lá, ir num bom restaurante, se você conseguir se organizar financeiramente, você vai conseguir fazer tudo aquilo que você precisa fazer e ir mais em bons restaurantes, né? Não é sobre apenas cortar. Tem casos e casos, né? Óbvio que dependendo do momento você precisa ter um aperto maior, mas esse aperto maior, normalmente ele vem acompanhado de um período justamente de descontrole, então ele é necessário, independente de você ter um consultor ou não, né? A diferença de você ter um profissional é que você vai conseguir passar por esse aperto em menos tempo. Se você estiver sozinho, muito provavelmente você vai passar mais tempo, né? Enfim, talvez nem consiga se recuperar, porque dependendo do caso, né, exige um esforço muito, muito, muito maior. Um dia que não dá pra errar, assim, eu entendi até aqui, até esse momento da conversa, que eu preciso ter uma relação diferente com o dinheiro quando se refere à minha relação em casal.
né? Mas também vocês falaram um monte de coisa, eu não consigo colocar tudo em prática de hoje para amanhã. Qual é o passo zero e onde é que não dá para errar? Não, isso aqui você tem que resolver ontem. Tá, eu acho que o primeiro ponto é. Eu fico até. Eu tenho uma coisa que minha cliente fala que é muito interessante. Que ela fala: conversas difíceis em lugares legais. Ela tem Que uma. massa. Ela tem esse sloganzinho assim Aham, com o noivo dela, que é tipo: a gente vai ter uma conversa difícil? Tá, eu não preciso que a conversa difícil se torne mais difícil do que ela precisa ser. sim. Então vamos ter essa conversa difícil no restaurante? No barzinho? Vamos ter essa Aham. conversa assim, a gente consegue deixar o clima mais tranquilo. Então acho que o primeiro ponto você pode fazer isso. Se você não conversa nada de finanças com seu esposo, com sua esposa, então leva para um lugar legal Que massa. e diz assim: a gente vai ter uma conversa aqui que talvez seja uma conversa muito produtiva e não tenha nada, mas talvez seja uma conversa difícil, mas a gente vai estar num lugar legal, comendo uma comida legal. Então acho que esse é o primeiro ponto para fazer e começar a conversar. Então, assim, é alinhar expectativas. Então, o combinado não sai caro. Então, quando a gente combina alguma coisa e de fato a gente tá cumprindo aquilo, não tem pra onde correr. Então, adultos têm que resolver e não. Tem uma frase de Guto Galamba: não justifique o que é injustificável. Então, assim, se você combinou, se você alinhou com seu parceiro ou com sua parceira de que vocês iriam fazer aquilo, se um ou outro não estiver fazendo, fala aí, lembra que a gente teve aquela conversa? Então, assim, não tem justificativa porque você tá fazendo, porque a gente pré-alinhou isso aqui e ambos concordaram. Não foi algo que eu realmente pressionei você a fazer. Ambos colocaram os dois pontos de vista, a gente tem alinhamento disso e a gente vai planejar. Então, depois que tem essa conversa que alinha, vai para a ponta do papel ou da planilha, do que quer que seja, para vocês terem visibilidade. Então, acho que a visibilidade no orçamento financeiro ele é o ponto crucial. Porque é ali onde vai ter a tomada de decisão, não é uma coisa especulativa. Uhum. Então eu digo assim, olha pessoal, as finanças, a educação financeira em si é mais comportamento do que dinheiro em si. Porque 100 menos 100 vai dar zero e não tem como a gente mudar essa conta, não tem como fazer essa mágica. Mas o comportamento, a forma de lidar é muito mais interessante. Dentro de todas as consultorias que eu faço, Bruno, eu percebo que quando a gente mostra em prazo, todas as pessoas ela consegue aumentar o nível de êxito dele em 50%. Então, assim, a maioria dos meus clientes que estavam buscando alcançar alguma coisa que não conseguia, mas que quando a gente colocou um prazo, Uhum. eles conseguiram alcançar. Então, até eu fico brincando que quando bate uma meta, eu dou um certo tipo de prêmio. Que é justamente para criar uma associação positiva em relação a Aham. isso. Então, tipo assim, caramba, eu juntei dinheiro, consegui bater minha meta e ainda consegui ganhar um presente em relação a isso. Então, a gente tem essa associação positiva. Então, as pessoas, quando tem um prazo, que eu fico até brincando, eu faço, qual foi teu bem mais valioso que você conquistou? Ah, foi meu carro ou foi meu casamento. Tá, em quanto tempo tu conseguiu fazer isso? 1 ano e meio, 2 anos. Tá, então por que tu não consegue replicar isso? Porque justamente não tem um objetivo, não tem um prazo. Então, tipo, qual é o teu objetivo hoje? Tem um motivo forte o suficiente, né? Exato, ou se não tem assim, tem um objetivo, mas de uma forma muito vaga. Quero alcançar minha casa, tá? Pra quando? Não sei. Pra onde que tu quer morar? Também não sei. Quanto custa? Quanto custa? Também não sei. Então, tipo assim, qualquer coisa que vai aparecendo vai tomando o lugar dele e isso vai Total. sendo adiado. Então, quando a gente coloca um prazo ali, não, eu quero a minha casa, eu quero me casar em 2027, em dezembro vai ser tal, tal, tal. Então, ali você já começa a traçar um planejamento e você ir seguindo ali mês a mês e vai tendo esse alinhamento. Então, pra quem não tem nada, conversa difícil no lugar bom e depois para ali, nem que seja no papel e caneta ou numa planilha, coloca as finanças, porque ali as finanças eu digo, Bruno, que não muda muito. Então as Uhum. contas fixas ali não vai, uma conta de energia não vai vir R$ 50 um mês e a outra vai vir 900. Uhum. Ela fica numa média. Então você coloca aquela média, o que vai mudar tanto é mais ou menos o cartão de crédito, que as faturas vão mudando ali, mas se você começar a deixar um gasto fixo, que é o que eu chamo de gasto sem culpa, todo mês, você vai engessar o teu orçamento. Então todo mês, se você criar o hábito, aquilo vai virar uma réplica. Você vai replicando aquilo todos os meses. Então, tem um dinheiro para gastar, que para mim tá tranquilo. Tô pagando as minhas contas e agora eu tô tirando um objetivo do papel. Perfeito, perfeito. Duas coisas pra falar sobre isso. Primeiro, tu mencionou que lidar com as finanças é muito mais sobre comportamento do que sobre matemática, né? Não é à toa que eu mencionei muito esse livro aqui, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É esse nome mesmo? É isso, Enriquece Juntos. Mas o livro best-seller de finanças nos últimos, acho que 4 ou 5 anos é o A Psicologia Financeira. É o primeiro livro da prateleira aí atrás de você. Isso. E eu deixo ele sempre em primeiro lugar porque ele é o melhor livro de finanças que existe. Ponto. E Concordo. não é à toa que o melhor livro de finanças dos últimos anos se chama A Psicologia Financeira, né? E lidar com dinheiro é psicologia assim na veia, na veia, na veia, na veia. E outro ponto adorei a recomendação, conversas difíceis em lugares legais, né? E passo zero, conversar.
né? Então, lembra do canal, dinheiro e diálogo, né? Então, leva para um lugar legal e dinheiro e diálogo, né? Lembra do nosso papo aqui que você com certeza vai conseguir, né, dar um primeiro passo. E uma outra dica, assim, que eu vou complementar é o seguinte. Eu falei muito aqui sobre os nossos serviços. É natural, tá? A gente tem que fazer nosso jabá. É nosso trabalho, então é isso. Mas o trabalho de um consultor, como é que funciona o trabalho de um consultor financeiro nos bastidores? Que aí você pode aplicar sem contratar um consultor, tá? É o seguinte, basicamente nós trabalhamos em 3 etapas diferentes. A gente tem a etapa da coleta, a gente tem a etapa da análise e a gente tem a etapa da síntese, tá? Coleta, análise e síntese. Então, a gente coleta as informações, a gente analisa as informações e a gente sintetiza com um plano prático de ação, certo? Então, a depender do teu caso, você consegue fazer o que o Rodney falou, que é coletar as informações, colocar num pedaço de papel, colocar na planilha, escreve na parede de casa, enfim. Coloca em algum lugar para você visualizar. Quanto é que eu gasto, quanto é que eu ganho, quanto que vai custar algum objetivo que eu tenho. Porque quando você colocar no papel, o simples fato de você olhar para aquilo ali, você já entra na fase de análise. Porque é natural. Você já começa a perceber, caramba, eu não sabia que eu gastava tanto com isso. Eu não sabia que isso aqui estava nesse nível. Eu pensava que era tanto e tal. A gente faz, né? A gente segue a mesma metodologia. O passo zero da consultoria, né? Que eu chamo de pré-reunião, é o diagnóstico preliminar. A gente coleta as informações do cliente para poder fazer uma análise prévia ali, de forma individual, depois que a gente apresenta para o cliente. Mas a coisa mais comum que tem, não sei como é para você assim, é o cliente dizer que gasta X com restaurante, por exemplo, e quando a gente vai acompanhar no mês a mês, esse gasto ele é um pouquinho acima, né? Por quê? Porque as pessoas, na média, não se conhecem financeiramente tão bem. Então, quando você cumpre essa fase de coleta, que é colocar no papel todos os gastos que você tem, e você analisa isso, né? Analisar é olhar, né? Analisar é olhar. Você talvez consiga construir um plano prático você mesmo, né? Agora, é óbvio que aqui começa a entrar a dificuldade para algumas pessoas, né? De repente você tá começando agora a abrir as finanças junto com o seu cônjuge, então talvez vocês tenham dificuldade de dialogar. Aí sim, contar com uma pessoa de fora, tendo uma visão externa pode ajudar bastante. Ou vocês têm um caso de endividamento ou um caso muito complexo de aquisição de um bem. Poxa, para muita gente a compra do primeiro imóvel ali, né? Então, não sei se eu financio, se eu vendo o carro para comprar um apartamento, se eu faço um consórcio. Aí, poxa, vai muito bem você ter o aconselhamento de um profissional, enfim. Nessa fase é que você vai conseguir julgar melhor, né? Se realmente um profissional ele vai ser o ideal para você. Faz sentido? Concorda com a minha avaliação? Não, faz todo sentido. Tanto que eu falo assim, hoje eu tenho consultorias de vários prazos, então de um mês, de 3 meses. E geralmente eu falo, gente, a consultoria de um mês ela funciona para quem já é muito bem organizado. Acontecer alguma coisa ali que deixou desorganizado, mas que o cara faz, Raul, eu só preciso que você me dê um norte e eu sigo. Então, geralmente a consultoria pontual, que é de um mês ali, a pessoa faz, tomou o norte, já conseguiu ter visibilidade e ela vai conseguir por conta própria. Já tem gente que prefere a consultoria anual, porque, primeiro, às vezes ela não quer ter esse trabalho, ela tipo assim, Raul, eu prefiro trabalhar e você me der o caminho e eu decidir, do que realmente eu estar trazendo aqui. E também as pessoas muitas vezes não faz o que precisa ser feito. Então precisa ter alguém meio que cobrando ali. Tanto que também as pessoas que vão pra academia têm um personal porque, tipo, não consegue fazer o treino sozinha. Tem gente que tem nutricionista porque tudo mais, psicólogos, enfim. Isso. Cada um na sua especialidade. Então as finanças, ele é um cara que vai fazer aquele lembrete e aquela cobrança. Então, a gente tem uma meta. Olha, essa meta é essa aqui. Então, tanto que a gente tem aquela... A estrutura de... Como é? Eu esqueci o nome agora, que é... fugiu o nome agora. Que é quando a gente faz o planejamento, que é meio que infalível. Que é onde a gente trabalha o aspecto do objetivo, tempo, prova social... A arquitetura da inevitabilidade. Isso, exatamente. Então, quando a gente monta essa arquitetura, então a gente está fazendo com que eu vou ser o cara que vou te cobrar, já que você não cobra. Então, por que a gente paga os boletos? Porque a gente não quer ser cobrado. Então, muita gente tem dificuldade em juntar dinheiro, porque a pessoa que vai cobrar para juntar é você. E a gente passa muito pano pra gente. Amanhã eu vou, segunda-feira começa... Pra gente enganar alguém, a gente precisa conhecer muito bem ela. E você é a pessoa que mais se conhece. Então você se engana muito fácil, né? Exatamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Enfim, essa analogia é perfeita, né? Comparar com o personal, com o nutricionista, né? Você sabe que tem que fazer exercício melhor, você contrata um personal, sabe que tem que se alimentar melhor, contrata um nutricionista, sabe que tem que lidar melhor com o seu dinheiro. É natural você procurar um profissional também da área. E aí, quero conversar com o Haldner sobre isso, entender se os serviços dele podem funcionar para mim, como é que eu faço, onde é que eu encontro. Tá.
Como meu nome é complicado, eu tenho que soletrar aqui. Boa. Então, nas redes sociais é Haldney Pioilino. Então, é RHALDNEY. Só você colocar isso aí, já vai aparecer. Já vai aparecer. Dificilmente Eu vai vou fazer aparecer. até melhor. Você vai encontrar o link na descrição do podcast aqui. Pronto, perfeito. Então, entra no link lá no meu Instagram, tem o meu contato. E aí você pode mandar mensagem no Instagram ou conversar comigo realmente pelo WhatsApp. Dentro do link lá que já tem dentro do Instagram. Excelente. E o meu é o Bruno Maia Soares, @Bruno Maia Soares, né? Tô no Instagram através desse nomezinho lá. Também tem o Instagram do canal, tá? Que é o Dinheiro e Diálogo. Tudo junto. E aí é o seguinte, não esqueçam, tá? Vamos conversar. Então lembra do nome do canal, Dinheiro e Diálogo. Conversas difíceis em lugares legais. E espero que você tenha gostado, né, desse conteúdo, tenha assimilado, né, boas dicas. Eu acho que essas duas são fundamentais, né? Dinheiro e diálogo, conversas difíceis, lugares legais, são as duas para fechar aqui com chave de ouro. Então, Haldney, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que não tenho dúvida que vai agregar para muita gente. Eu fico feliz demais, né, por esse conteúdo que a gente produziu aqui. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam, né? Se teve alguma sacada legal que vocês colocaram em prática ou pensam em colocar e compartilhem com a gente, por favor. Isso é muito valioso pra gente, tá? Além disso, curte esse conteúdo, se inscreve no canal, isso também tem muito valor. Lembra que hoje é aniversário de Haldney, então entrega esse presente pra ele. Quanto mais você curtir e compartilhar, mais esse conteúdo se entrega pra mais pessoas, né? E a gente vai cumprir a nossa missão aqui de compartilhar, né, a educação financeira pelo mundo. Foi um prazer também estar com você. Esse foi mais um episódio do Dinheiro e Diálogo. Nos vemos na próxima. Sabe aquele pós-crédito dos filmes da Marvel? A gente terminou aqui a gravação e começou a entrar num assunto que eu tenho certeza que vai rolar alguma coisa boa. Então dei rec aqui. Se foi pro ar é porque tem uma coisa legal, né? É o seguinte, o Haldney tava falando que as pessoas têm muita dificuldade de dialogar. Que basicamente foi o resumo da nossa conversa aqui. Não é isso? Me lembra onde é que tu tava, porque eu tava com alguma coisa na mente, por isso que eu pedi pra ela gravar. Eu falei porque as pessoas, elas, quando vão dialogar, elas vão munidas, vão armadas. Elas não vão desarmadas. Então, Sim. muitas vezes o diálogo não acontece porque acaba tendo aquele julgamento. Fica julgando o outro. Então, assim, na conversa, vá livre de julgamento e realmente é um papo ali Perfeito. sincero e tranquilo. O ponto que eu ia colocar, que é uma opinião que eu tenho, é que assim, por não ser cultural, você ter... Assim, ninguém nunca me recomendou, quando casar, tenha as finanças juntas com a sua esposa. Eu nunca recebi essa recomendação, tá? Também não há um consenso literário, né? Não tem nenhum estudo que mostra que isso é melhor e tal. A gente julga através das experiências que a gente tem, né? As nossas experiências de atendimento. Então, por essa falta cultural, eu imagino que as pessoas acabam procurando a gente nas últimas. Isso. Né? Acabam procurando nas últimas. Nem todo mundo também, né? Tem, pelo menos, até do meu lado, a maioria dos casos nem é. Até porque acontece de eu recomendar, geralmente quando a gente senta pra ter o primeiro papo ali, eu já pergunto logo, é casado? Como é que é? Né? E quando diz que é separado, normalmente a finalização da minha reunião é deixando a sugestão pra, se quiser, eu ainda digo, se você quiser trazer o seu esposo ou sua esposa pra conversa e você topar abrir as suas finanças pra ele ou ela, fica à vontade que você não vai ter nenhum custo adicional por isso, né? Então, eu tento ganhar pela economia, né? Indo pelo lado do bolso. Mas eu acho que esse é um dos motivos que torna essa conversa um pouco mais difícil, porque não tem essa cultura, então as pessoas acabam conversando nas últimas, né? E quando... E aí entra a importância desse papo aqui, né? A gente não tá aqui conversando pra quem tá nas últimas. A gente tá conversando pra um universo completo de quem é casado ou quem pretende casar. Então, independente do seu momento, é importante você dialogar, porque isso vai evitar muitos problemas e isso também vai trazer muitas conquistas, né? Então, não é só apagar incêndio. Exato. E uma coisa que tu falou, Bruno, muito interessante minha gente, as finanças pessoais, as pessoas acabam deixando para as últimas porque começam a empurrar com a barriga. Então, empurra um mês, empurra dois, empurra três. E as finanças, ela vai dando sinal e você vai enxergando esse sinal, mas você não quer enfrentar o problema de cara. Então, assim, é a mesma coisa do dentista. Você não vai só quando tá precisando lá de um canal. Então, uma coisa que meu dentista fala é a prevenção, ela sai muito mais barata. Então, assim, quando você faz uma recorrência de prevenção ali no dentista, vai ser muito mais barato. Você paga a consulta, faz a limpeza, faz a prevenção, acabou. Do que você esperar fazer cárie, precisar fazer canal, precisar tirar o dente, fazer o Deus nos acuda ali. Então, vai sair muito mais caro para você. Então, isso refletindo nas finanças, vai sair bem menos doloroso e bem menos sacrificante você fazer
quando suas finanças estão em dia. Então teve gente que já me procurou porque queria potencializar e melhorar as finanças, mas teve gente que veio muito ruim. E tem aquela coisa, gente, a gente que é educador financeiro, pelo amor de Deus, quando você tá precisando de uma consultoria financeira, não espere resolver as finanças financeiras para procurar a gente. É um caso também. Mas se você tá tendo uma dificuldade, é porque você não está sabendo lidar com aquela dificuldade. Então não espere resolver as finanças para poder procurar. Então assim, lógico, você vai conseguir resolver? Provavelmente sim, provavelmente não. Mas na grande maioria dos casos, as pessoas que sempre falam com a gente e que voltam depois de 1 mês, 3 meses, 1 ano, já teve consultoria que depois de 1 ano a pessoa me procurou novamente, o caso estava bem pior do que naquela situação. Então assim, é uma decisão hoje que pode mudar 3, 4, 5 anos da tua vida em você conseguir resolver. Eu tive um caso de um cliente que chegou para mim no início desse ano, que a gente tinha conversado em 2022 e ele não avançou, né? Pelos motivos pessoais dele, não avançou. Quando foi em 2023, ele tomou uma decisão financeira equivocada, que ele entrou em dívidas. Então ele passou 23, 24 sufocado, entrou em 25 e disse assim, não, esse ano eu tenho que mudar. Aí me procurou de volta. Então vê que interessante, 23, 24, 25, né? 2 para 3 anos depois ele me procurou. E aí a gente conversou, tal, apresentei para ele, né? Mudou muita coisa, então apresentei para ele todas as mudanças. Fiz a proposta, ele, beleza, eu vou conversar com a minha esposa e retorno, né? Super justo. Tem gente que usa isso como argumento para fugir, mas enfim, eu entendi o caso dele e realmente fazia sentido. E ele voltou para mim em minutos. A gente fechou, começou o trabalho. Depois ele me deu a devolutiva de que a esposa dele disse o seguinte, amor, eu concordo, e eu sinto que a gente precisa porque parece que a gente não tá construindo nada. E a gente precisa realmente disso. Então, pra você ver assim, como o casal tomando decisão junta consegue ser muito mais forte, né? Porque ele sabia que ele precisava, ele queria, mas ele precisava desse apoio dela, né? E aí quando ele chega pra ela, ela vem e dá esse apoio, assim, ele não julgou como uma crítica que ela fez, porque eles já tinham isso muito bem aberto. Ele entendeu como um apoio. Não, realmente a gente precisa, porque parece que a gente tá construindo nada, porque desde que a gente casou, tal, não sei o que, então a coisa foi fluindo e, enfim, é outro case, assim, que eu me orgulho muito por conta do contexto que a gente iniciou a nossa relação ali, né? Precisou passar anos, precisou ter uma situação delicada para que ele tomasse a decisão. E não precisa ser assim com todo mundo. Né? Você não precisa esperar o momento ruim acontecer. E é aquilo que você falou. Você também não precisa resolver o problema para poder buscar a pessoa que pode resolver o problema. Porque não faz sentido nenhum. Né? Esses dias eu tava fazendo uma palestra na Embracon, uma empresa de consórcio e tal. Fui convidado lá, né, para falar para o time comercial e tal. E no meio da minha fala, aí teve uma menina que levantou a mão e fez assim, mas como é que eu vou contratar uma consultoria se eu tô com um problema de dinheiro? Eu não sei, como é que eu sei se eu posso contratar, se eu não posso contratar? E aí eu falei pra ela o seguinte, que toda vez que a gente topa comprar alguma coisa, pagar, dar o nosso dinheiro por alguma coisa, o que é que tá implícito ali? Exemplo, eu compro esse celular, vamos supor que ele custa 5 mil reais. Quando eu pago 5 mil reais de celular, no meu íntimo, eu entendo que ele vale mais do que 5 mil reais. Caso contrário, eu não compraria. Sim. Então, a gente paga o preço de alguma coisa porque a gente entende que o valor daquela coisa é maior do que o preço. Quando essa compra ela é racional, né? Quando ela é irracional, não. Né? Quando ela é movida por um impulso, não. Então, o ato de você contratar uma consultoria, na verdade, está implícito isso, né? Você está pagando pelo serviço de um consultor, mas na verdade o valor que ele vai entregar para você, ele é muito maior. E nós, consultores, temos a noção de que precisa ser assim. Porque a pessoa que mais está interessada no sucesso financeiro do nosso cliente somos nós. Porque o sucesso dele vai trazer um sucesso para a gente, né? Então, você jamais vai receber uma proposta, pelo menos de pessoas sérias, né? E eu sei que o Haldane é um cara super sério, porque eu conheço há muito tempo e ele trabalha na mesma metodologia que eu. Você jamais vai receber uma proposta que ela é desalinhada com o teu contexto. Já aconteceu, não sei se contigo, mas comigo já aconteceu, eu estar num cenário ali de que não fazia sentido eu fazer uma proposta para o cliente e eu dizer, não faz sentido, segue por esse caminho aqui, tal, e até o cliente depois voltar para mim, no outro contexto, que aí sim tava ok para ele contratar. Então, são coisas que são importantes levar em consideração e fechando aqui esse raciocínio, né? Não espere ficar com a corda no pescoço.
Quanto mais cedo, melhor. E um outro ponto que eu queria mencionar também, pra gente caminhar pro fechamento aqui, agora sim, oficial, é o seguinte, porque tem muita gente que pensa assim, ah não, planejamento financeiro, eu vou ter que fazer um monte de coisa, vou ter que dedicar muito tempo e tal, e não é isso, não é isso. As entregas, elas são muito sutis, né? A gente tende a subestimar o tanto de coisas que a gente consegue fazer em 30 minutos, em 1 hora, né? E outra coisa que eu digo também, hoje eu uso uma plataforma chamada Dashplan, né? Que você consegue ter o controle das suas finanças pelo celular e tal, de forma automatizada, sendo que precisa de um mínimo de envolvimento da pessoa, de pelo menos olhar, né? E o que eu digo para meus clientes quanto mais vezes você entrar na ferramenta para olhar, menos tempo você vai precisar passar nela. Então, se você decidir olhar uma vez por semana, você vai perder ali 2, 3, 4, 5 minutos. Se você olha todo dia, você vai passar 30 segundos. Vai ser assim, absurdo. O quão rápido é para você conseguir manter a casa em ordem. Né? E pontualmente a gente tem reuniões ali para poder, né, discutir coisas mais aprofundadas. Mas é isso, assim, não custa muito, né? E também não leva esse tempo todo que você imagina. Pode ser muito mais tranquilo do que você pensa e é isso. Se você entender que faz sentido, né? Você quer contar com um profissional para auxiliar e ter essa conversa facilitada com o seu cônjuge, vai muito bem. E assim, Bruno, o preço ele vai ter que ser pago de toda forma. Ou você paga o preço, não falo do preço em dinheiro, mas o preço de você ter que parar um tempo para fazer suas finanças, ou você vai fazer quando suas finanças estão organizadas, ou você vai ter que fazer quando suas finanças vai estar estouradas e desorganizadas. Então assim, é a mesma coisa. Ou você vai para academia agora e paga o preço de ir para academia, acordar cedo e fazer o exercício, ou lá na frente você vai ter que pagar um medicamento para poder controlar diabetes, hipertensão, alguma coisa. O preço ele vai ser pago de toda forma. Então, quanto antes a gente pagar o preço, melhor. É isso. Tu usa o exemplo do dentista, né? Ou vai na prevenção ou vai depois, meu amigo, fazer um canal que, né? Enfim, tem gente que tem pavor do dentista, aí foge, depois tem que ir pra fazer uma coisa muito pior. Era melhor ir fazer uma limpeza, né? Consulta de rotina e tal. Então é isso. Acho que temos um baita episódio aqui, né? Um baita episódio com direito a pós-crédito inédito aqui no canal. Se você ficou no pós-crédito, você é dos fortes, né? Não vou nem pedir pra curtir, porque eu sei que você já curtiu, mas não deixa de compartilha com uma pessoa, compartilha com o seu cônjuge, compartilha com seu namorado, com sua namorada, com seu noivo, com sua noiva, com seu esposo, com sua esposa, né? Acho que não tem ninguém melhor para você compartilhar do que essa pessoa. De repente seja a forma mais sutil de ter essa conversa, né? Ou até mesmo assistir juntos. Assistir juntos, novamente. Perfeito. É isso, novamente, exatamente. Acho que é isso. Temos um episódio aqui de muitíssimo valor. A minha aposta no início, ela foi concluída com sucesso. Felipe, aprovado. Podemos fechar agora. Tem 2 podcasts aqui, né? É isso aí. Um forte abraço. Até a próxima.